Fala moçada, professor Alberto Geografia do canal do Professor Total com mais um Geografia Bíblica para Todos. Profissões. Você sabe apontar as profissões que aparecem ao longo da Bíblia? Você sabe fazer referência à questão do trabalho, das ocupações dos personagens bíblicos na Bíblia? Você sabe dizer qual é o conselho que a Bíblia dá a respeito de trabalho? Ou quais são os conselhos que a Bíblia aponta para aqueles que são preguiçosos, que são ociosos? Não. Então fica comigo, você vai aprender um pouco mais sobre este tema, sobre essa temática aqui no Geografia Bíblica para Todos. Vamos lá, moçada. A Bíblia valoriza muito a questão do trabalho. Seja ele intelectual, seja ele braçal, o trabalho é algo assim muito valorizado. Tanto é que na semana criacional nós percebemos isso. Deus trabalhou para criar todas as coisas, inclusive na formação do próprio homem, na criação do homem, e logo em seguida descansou. Tem um princípio aí que nos ensina a respeito de trabalho e descanso, mas esse princípio fica para um outro vídeo, para um outro momento. Mas nem todos entendiam isso, tinham essa concepção de trabalho. Nem todos. O judeu entendia que exercer alguma atividade, um trabalho, uma ocupação, era o mandamento de Deus. Então o judeu arava a terra, construía casas, trabalhava na construção civil, coletava, caçava, pescava, amassava os pães, assava os pães, tudo para a glória de Deus. Era este o princípio e este o entendimento. Então o homem foi criado para trabalhar e não para exercer, não para ficar ocioso, exercer a ociosidade. Era se esperar que cada judeu, cada povo de Deus ali, cada homem criado por ele, tivesse alguma ocupação. Você tem alguma ocupação? Qual é a tua ocupação? Escreva aqui na barra de comentários. Deus criou o homem, capacitou para exercer suas atividades, suas ocupações, retirando os recursos da própria natureza e trabalhar com eles. Onde a gente pode encontrar isso, turma? Podemos encontrar isso em Gênesis capítulo 1, no verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicando-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso requer trabalho, turma. Isso requer trabalho. Em Gênesis 2, no verso 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus capacitou o homem para exercer as mais diversas atividades. Doutou ele com sabedoria, discernimento e um quê do dom criacional para realizar tudo que ele imaginar. Agora entenda bem, nem todos os homens tinham aí essa perspectiva de trabalho, de exercer uma ocupação, de ter essa responsabilidade. Tanto é que a Bíblia nos orienta, nos admoesta, nos exorta lá em Provérbios 6, Provérbios capítulo 6, no verso 6, a partir do verso 6 até o 11, diz assim: vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para os teus caminhos e ser sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Verso 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante e a tua necessidade como um homem armado. Veja bem, Deus dá uma orientação para que o homem não fique ocioso. Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim, chamando a nossa atenção. Você tem um apontamento lá no Antigo Testamento, mas também tem no Novo Testamento. Também tem na Nova Aliança. Vamos lá. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, completa aí do lado, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham,
mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Daí, nós temos uma orientação até do próprio apóstolo Paulo para que deixemos de ficar ociosos. Moçada, quando o povo judeu se estabeleceu na terra de Canaã, logo após o episódio do Êxodo, travessia do Mar Vermelho, período que passaram ali, os anos que passaram ali na Península do Sinai, o acesso à terra prometida, a conquista dela, vamos lá, passou esse período, eles precisavam dominar aquela terra, exercendo as suas atividades. E muitas atividades tiveram que ser desenvolvidas, construídas. Então, o judeu se esbarrou aí com certas dificuldades. Nem todas as habilidades eram fáceis de aprender, era algo muito difícil. Muito difícil. Mas à medida que a tecnologia crescia, melhorava, que os materiais evoluíam, a população também aumentava. E entenda, se a população aumenta, a demanda por produtos também aumenta. Então, isso aconteceu. A população aumentou, a venda de produtos da mesma maneira. Os trabalhadores daquela época, eles começaram a se juntar para desenvolver métodos de produção em massa, em larga escala, e eles criaram também uma instituição para aquele tempo conhecida como se fosse um sindicato hoje. Nós vamos chamar nesse vídeo de sindicatos. O Sindicato dos Trabalhadores, uma instituição para proteger e amparar o trabalhador daquela época. Você já sabia disso? Você já tinha essa ideia que os sindicatos de trabalhadores já existiam na época do período bíblico antigo, na época de Jesus, por exemplo? Então fica comigo para você aprender um pouco mais. Já falando no tempo de Jesus, nesse tempo a população já era dividida, a população urbana e a população rural. Para você ter ideia, estima-se que no tempo de Jesus a população em Jerusalém era em torno de 25 mil pessoas. Na região de todo Israel, o que a gente chama hoje de Palestina, é em cerca de 500 mil pessoas. Ainda sobre os sindicatos, que funcionavam como se fosse uma grande cooperativa naquele período temporal, podemos entender também que quem estava filiado a uma corporação tinha alguns benefícios. Quais benefícios? Por exemplo, tinham acesso às matérias-primas com muito mais facilidade, com um preço melhor. Participar de uma instituição, de um sindicato, permitia que esses trabalhadores tinham contato com outros trabalhadores daquela região. Então, um aprendia com o outro, desenvolviam técnicas novas ou conheciam uma técnica nova com outra pessoa de outro grupo daquela região. Além de desenvolver também formas de proteção. Olha que interessante, esse sindicato, essa instituição, também protegia os trabalhadores de outros trabalhadores de outras regiões ali, de outros sindicatos que poderiam ali chegar para tomar o trabalho daquelas pessoas naquela região, assumir aquele posto de trabalho, aquele ponto de venda. Algumas cooperativas, algumas instituições forneciam para eles, para vocês terem ideia, um tipo de seguro. Para que servia esse seguro? Contra roubo de ferramentas e equipamentos. Outras ofereciam também o túmulo, caso aquele trabalhador viesse a falecer no período de trabalho, no período que estivesse trabalhando para aquela instituição, ou filiado àquela instituição. Outros sindicatos, por sua vez, ofereciam uma espécie de seguro-desemprego para estes trabalhadores. Olha que interessante, algo que nós temos muito conhecimento em nosso tempo, em nossa época, aqui no Brasil, por exemplo, mas já existia algum apontamento no período bíblico antigo. Estes sindicatos, estas corporações, protegiam também o comércio onde eles estavam inseridos. Além de proteger os trabalhadores, protegiam também o comércio local, a região onde eles se encontravam, de ameaças externas. Tudo que ameaçava o comércio deles, eles estavam prontos para poder reagir. A gente vê isso
em Atos capítulo 19, a partir do verso 23 até o 29. Esse exemplo trata de um episódio que aconteceu na cidade de Éfeso, no Novo Testamento. E tem aí o Paulo como centro das atenções. Se você vai conferir depois abra sua Bíblia e confira, Atos capítulo 19, verso 23 até o verso 29, que o sindicato dos ouribes, sim, esse sindicato, ele teve força suficiente para promover uma manifestação pública contra Paulo. Por quê? Porque Paulo pregava e a pregação de Paulo afetava os negócios deste sindicato, desses trabalhadores. Por quê? Eles vendiam modelos obscenos de deuses feitos em prata. Olha que interessante. Não há registro de greve na Bíblia. Não há registro. No Antigo e Novo Testamento não tem menção a isso. O que se sabe ao longo da história arqueológica, da história do mundo antigo, é que algumas paralisações aconteceram. Alguns trabalhadores em algumas regiões específicas cruzaram os braços devido às condições precárias de trabalho. O Dr. William Coleman relata que na Babilônia, uma quantidade de trabalhadores, uma pedreira específica lá na Babilônia, os trabalhadores se recusaram a continuar o trabalho porque o rei não realizou os pagamentos. Então, eles só retornariam ao trabalho com, obviamente, o pagamento dos atrasados. E nos dias de Cristo, o índice de desemprego era muito elevado naquela época. Então, essa situação de desemprego também não incentivava, desestimulava qualquer tipo de greve ou de aparente paralisação, tá? Desestimulava. Ok? Você sabia disso? Você conhecia essas informações? O que eu falei sobre hoje acerca de trabalho no período bíblico antigo? Escreva aí na barra de comentários o que você conhecia a respeito dessa temática. E escreva aí também qual é a profissão do período bíblico antigo que você gostaria de que seja falado nesse vídeo, neste canal. Beleza? Aproveita, inscreva-se neste canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações, dê um like e divulga este canal e esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso vai nos ajudar. Eu te agradeço, os contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Fica com Deus, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau!